Esta moção é uma moção que foi aprovada pelos professores no dia 4, no plenário nacional, que juntou cerca de 1 milhar de professores junto à Assembleia da República, e em que os professores exigem, em primeiro lugar, respeito. Aliás, era a palavra de ordem que mais se via nesta concentração. Respeito pelos profissionais, pela profissão, pelas condições de trabalho e de exercício desta profissão, mas também respeito pelos seus direitos, nomeadamente de carreira. E agora, numa altura em que nós estamos a discutir o Orçamento do Estado para o ano que vem, e em que temos dados que são dados, enfim, objetivos, claros, até no plano internacional foram agora divulgados, de que os professores em Portugal têm perdido poder de compra e que as atualizações salariais dos professores portugueses estão em metade do que tem acontecido no conjunto dos países da OCDE, em que nós, ainda hoje, é título também de primeira página, que em Portugal quebra da administração pública, na função pública dos trabalhadores, em apenas 2 anos, está na ordem dos 9%, 8,8%, mas agravada no caso dos professores. Os professores perderam, ou poderão perder, entre este ano e o próximo ano, uma vez que o Governo não quer alterar a proposta, que é para os professores praticamente 2%, 2, poucos por cento. Os professores vão perder entre 11% a 12% em apenas 2 anos no seu salário, 14% na última década. Isso significa uma perda de poder de compra e uma perda do valor do seu salário superior a 25%, 1/4 do salário. E se nós nos lembrarmos que temos as carreiras ainda com tempo congelado, porque há 6 anos, 6 meses e 23 dias, e mais alguns anos que podem chegar a 4 por outros motivos, mas que não foram considerados ainda, que continuam congelados, isso significa que o salário de um professor hoje está num valor extremamente reduzido. E o Orçamento do Estado, que aí está, não é? Vai ser segunda-feira apresentado, não pode deixar de considerar esta situação e valorizar também os salários. Não é apenas o que se espera no orçamento, há os problemas da precariedade, há os problemas que têm a ver com o envelhecimento, há problemas relacionados com as condições de trabalho e os horários em particular, mas a questão das carreiras e dos salários, um dia destes nós temos muitos professores que não podem ser colocados, nomeadamente distantes das suas residências, porque não têm dinheiro para lá ficar a viver. E, portanto, o Sr. Ministro da Educação, que ainda há bem pouco tempo assinou e comprometeu-se, no âmbito de uma iniciativa da ONU, de que iria criar condições para reforçar ou para dar atratividade à profissão de professor, mas depois, quando chega aqui ao nosso país, é zero. E o que nós hoje aqui vimos fazer é, sobretudo, dizer ao Ministro da Educação que nós propusemos já há vários meses a assinatura de um protocolo negocial que pudesse começar, não é dar a resposta completa agora, é começar a partir do próximo orçamento e ao longo da legislatura, e a legislatura parece ser a referência para o Governo, que ainda agora, na revisão dos salários da função pública, aquilo que pretende é fazer uma atualização até 26, ou seja, para a legislatura. Então nós queremos um protocolo negocial para a legislatura que preveja a resolução destes problemas que, de facto, ao retirarem atratividade à profissão, estão a afastar os jovens e os menos jovens, porque muitos já menos jovens, que já estiveram há alguns anos, e vão embora. E, portanto, isto depois leva a outros problemas, a falta de professores, a perda de qualidade do próprio ensino, mas, neste momento, aquilo que se pretende é que o Orçamento de Estado à porta, é que o Ministério da Educação e o Governo, de uma forma geral, percebam que não podem continuar a desvalorizar os professores e a desvalorizar do ponto de vista material, e também não podem fazê-lo no ponto de vista social. O Sr. Ministro da Educação, ainda não há muito tempo, veio dizer que um dos problemas da falta de professores é que havia muitas baixas de professores. Hoje mesmo, a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, nas reuniões salariais, veio dizer que o problema do aumento da precariedade na função pública eram as baixas dos professores. Epá, que um diabo! Nós temos um grupo profissional com 20% de trabalhadores, neste caso professores, com mais de 60 anos. Foi negada a 3 mil docentes, foi negada a deslocação, docentes com doenças incapacitantes, foi negada a deslocação para a escola perto da sua residência ou do local de tratamento. E depois vem dizer que 1,6% de pessoas com doenças incapacitantes é que são o problema todo que se vive na educação e na função pública. Isto é um desrespeito pelos professores que é absolutamente inadmissível.
Voltando à questão material e à questão dos salários e das carreiras, aquilo que podemos também dizer é que nós, segunda-feira, vamos todos conhecer o Orçamento do Estado. E uma coisa é certa, é que se o Orçamento do Estado continuar a ser um orçamento que não tem em conta os professores, que passa ao lado da escola pública, e eu ainda aproveito para acrescentar outro dado da OCDE. Portugal investe, em relação à média da OCDE, menos 1.500 euros por aluno. Do primeiro ao 12º ano, temos 1.200.000 alunos, quer dizer que temos um déficit em relação à média da OCDE de 1,8 mil milhões de euros. Portanto, se o Governo investisse estes 1,8 mil milhões de euros, nós estaríamos certamente próximo dos 6% do PIB para a educação e estaríamos certamente próximos de conseguir dar resposta aos problemas. Portanto, isto é inadmissível. E se o Orçamento do Estado continuar a ser um orçamento sem escola, sem educação, sem professores, isso não temos dúvidas. A FENPROF reuniu a sua direção ontem e hoje e não temos dúvidas, se for esse o orçamento, de que ainda no primeiro período nós iremos avançar para a greve com os professores. Porque, de facto, aquilo que estão a fazer aos professores neste país é absolutamente inadmissível. Há uma porcentagem mínima sobre a qual a FENPROF considera que devem ser baseados os aumentos do salário? Sim, nós dissemos, então, se nós temos, nestes 2 anos, se nós temos 14% de desvalorização salarial na última década, temos este ano uma perda da ordem dos 8%, em cima dos 14%. Temos, portanto, 0,9% de aumento para 9% de inflação. Prevê-se um aumento na ordem dos 2% no próximo ano, quando já se prevê a inflação na ordem dos 6%. Portanto, nós estamos a falar de 25% de desvalorização. Tudo o que for, e eu repito o que já disse um dia, tudo o que for abaixo de 10% de atualização salarial é um roubo descarado aos professores. E, portanto, os professores não podem continuar a ver todos os dias nas capas dos jornais que são os mais prejudicados, dos mais lesados, os que perdem mais, os que ficam para trás, dos que o governo tem umas palavrinhas bonitas, mas depois é sempre a bater, é sempre a deixar para trás, e os professores não ficam, e não vão continuar a ficar, porque já não estão a ficar, alegremente a olhar para a situação. E, portanto, a luta é o caminho, e de certo que nessa luta a greve é uma das ações que nós vamos pôr em cima da mesa.